Olá, querido, muito bom dia. Vamos para mais um café com devocional nessa manhã. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 20, versículo 28, aonde vai falar sobre o Senhor dos montes. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, perdão, e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. Aleluias! Que lições espirituais nós podemos tirar desses montes, na verdade, desse versículo? Deixa eu falar algo com você. Os inimigos de Israel, ao verem o povo israelita sair vitoriosos de algumas guerras, mesmo com um número bem pequeno de soldados, dizia que Israel prevalecia porque o seu Deus era os deuses dos montes, ou seja, deuses dos montes, deuses com D pequeno. Então, eles diziam que eles prevaleciam porque eram esses deuses dos montes que os dava vitória, não reconhecendo o poder sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, né? E aí, se nós formos vermos aqui, volta comigo lá em 1 Reis, no 20, nesse mesmo capítulo aqui, só que lá no 23 vai dizer assim. Olha, o que eles falam? Versículo 23. Porque os servos do rei da Síria lhes disseram: seus deuses, com D minúsculo, são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles no campo, em campo raso, e por certo veremos que não somos mais fortes do que eles. Veja, eles reconheciam um Deus dos montes, eles reconheciam que perdiam as suas batalhas por causa desse Deus dos montes. É importante aprendermos sobre os lugares mencionados na Bíblia e sobre sua importância para o nosso aprendizado. Porque se nós formos vermos na Bíblia, montes geralmente era um lugar onde os profetas, onde as pessoas, elas ficavam mais próximas de Deus. Não é verdade? Então, na Bíblia, ficaram muito famosos, vários episódios ficaram famosos, porque neles ocorreram de cunho espiritual. Aconteceu muita coisa, muito sobrenatural de Deus nos montes, muitos encontros sobrenaturais. Vários homens de Deus tiveram grandes encontros nesses montes, né? A gente pode lembrar aí que a gente está lendo sobre Elias, o próprio Elias, quando chega lá no monte onde nós lemos, ali no Monte Horebe, não é verdade? A gente pode lembrar também de Moisés. Moisés subia ao monte, foi ali no monte que Deus deu os estatutos, onde manda que escreva os mandamentos na tábua. Então, nós podemos ver que o monte, ele é reconhecido, nos montes nós encontramos alguns episódios de encontros de homens de Deus nesses montes, e talvez por isso
os inimigos de Israel, falassem que eles eram vencedores em suas batalhas devido ao fato deles servirem aos deuses do monte. Agora, aonde nós vamos chegar com essa meditação? Vamos chegar em aonde essa meditação quer nos levar nessa manhã? Ao monte. Veja que se nós não estivermos no monte, se nós não estivermos ligados com Deus, se nós não estivermos entrelaçados com esse Deus, nós vamos ser vencidos pelas nossas lutas, pelos nossos inimigos. Porque se você for ver aqui, o número de soldados eram bem pequenos, mas o Senhor fez vitorioso. Por quê? Porque esses homens estavam rendidos aos pés do Senhor. A gente pode ver o próprio Jesus, ele, para se chegar mais ao Pai, ele deixava que os discípulos ficassem à beira do caminho a aguardar, e ele subia até o monte para falar com seu Pai. Então é necessário também que nós venhamos a fazer isso. Muitas vezes nós nos distanciamos do Senhor, porque nós deixamos que as lutas, as dificuldades, a correria do dia a dia tome o tempo de irmos até o monte. Às vezes o monte o monte onde nós encontramos Deus é uma consagração que você tem na sua igreja. Não que você tenha que ir todas as vezes, não, porque acontecem imprevistos, não é verdade? Nós ficamos enfermos, nós somos acometidos por algumas coisas, mas é necessário que nós estejamos buscando o monte, indo até o monte. Então, se você faz tempo que você não busca, que você não vai, que você não se direciona a esse monte, então, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, ele vem falar ao meu coração e ao seu coração. É hora de pararmos, analisarmos por que estamos distante do monte do Senhor. Se é através do monte que nós somos cheios da presença de Deus, se é através desse monte que nós vencemos grandes batalhas, porque quando nós estamos no monte, ali no monte só é eu e Deus, só é você e Deus. Ali no monte não tem interferência, ali no monte só fica o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aquele que está buscando essa trindade, às vezes nós precisamos, querido, deixar tudo de lado, deixar os afazeres, algumas coisas e buscar ir ao encontro desse monte. A gente lembra de Jesus. Jesus sabia que ia passar. Jesus sabia que ia ser o Cordeiro vivo, o Cordeiro imaculado. Jesus sabia do sacrifício, que ele seria o Cordeiro de Deus. E ele, mesmo sabendo disso, ele vai até o monte falar com o Pai. Jesus nos ensina através desse ato de ir até o monte, que mesmo nós sabendo que vamos passar por algo difícil, por algo que vai mudar a história, mudar a nossa vida, se faz necessário ir ao monte de Deus, clamar o nome do Senhor Jesus.
É necessário que nós venhamos buscar a Deus enquanto podemos. Porque haverá um tempo que não poderemos. Ah, irmãos, que tempo é esse? Querido, às vezes nós somos acometidos de enfermidade. Então, esse tempo que nós somos acometidos de enfermidade, nós não conseguimos ir ao monte, nós não conseguimos ir buscar a Deus. Porque às vezes nós estamos em cima de uma cama, incapacitados. São muitos fatores, são muitas coisas que podem nos impedir de buscar a Deus, de ir até o Senhor. Mas enquanto você tem saúde, enquanto você está em plena forma, busque ao Senhor. Vá até o monte de Deus, se consagre, fale com Ele, abra o seu coração, tenha intimidade com Deus. Feche todas as brechas que precisam ser fechadas na sua vida, para que o inimigo não tenha vez. É preciso buscar ao Senhor para que nós venhamos vencer os nossos inimigos fortes. Às vezes nós vamos vencer os nossos inimigos sozinhos, sem a ajuda dos nossos irmãos, mas o Senhor, Ele vai nos capacitar. Assim como Deus capacitou aquele povo, assim como Deus capacitou o povo de Israel, poucos, a vencerem grandes lutas, grandes batalhas, assim o Senhor também faz conosco. Nós somos uma nação eleita, e essa nação eleita, ela tem que buscar o Todo-Poderoso. Ela tem que buscar a fonte, beber dessa água, da fonte da vida, que vai nos dar ânimo, que vai nos levantar, que vai nos encher de uma presença gloriosa, majestosa, que quando nós abrirmos nossos lábios, os inimigos tremerão e fugirão. A gente só consegue isso através da busca, querido. Indo ao monte, buscando encher-se da presença de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Não adianta se você não buscar ao Senhor, se você não jejuar, se você não orar, se você se deparar diante de determinado investida de Satanás, casta de demônio, você não vai conseguir expulsar. Você vai sair correndo. Ou você vai tentar expulsar e vai ser envergonhado. Mas por que isso, irmão? Porque nós precisamos nos preparar, nós precisamos estarmos diante do Senhor, nós precisamos estar no monte do Senhor, nós precisamos dizer assim, Deus, eu quero ser cheio da tua presença. E aí a gente volta e lembra de Elias. Elias abria os seus lábios e o poder de Deus se manifestava na vida de Elias. Assim também pode acontecer na tua vida. Você pode abrir os seus lábios e o poder de Deus se manifestar poderosamente na tua vida. E o nome do Senhor ser engrandecido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um dia abençoado, que você procure estar na presença desse Todo-Poderoso, que você busque o monte e receba dele tudo que Deus tem para colocar na tua vida, para depositar na tua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E até um próximo Café com Devocional. Um grande beijo. Tchau, tchau.